Por exemplo, aconteceu comigo. Eu estava... Quantos anos você tinha? Não faz muito tempo, não. No máximo uns 7 anos atrás. Eu estava com a bênção com o Santíssimo. O que é bênção com o Santíssimo? Para quem pode ser que esteja nos escutando. Nós acreditamos, católicos, que, diferentemente dos luteranos, os luteranos fazem até a ceia do pão. Sim. Mas eles acreditam na presença real de Jesus naquela hora. Terminada aquela ceia, os evangélicos também, aquele pão já não é mais Jesus, é só durante. Entendi. Nós da Igreja Católica, desde o Concílio de Trento, quando eu falo concílio, quer dizer, quando foi tornado regra, mas isso desde Nosso Senhor Jesus Cristo, na instituição da Eucaristia. Nós acreditamos na Eucaristia durante e depois. Então, durante a missa, as hóstias são consagradas. Estou falando difícil demais? Não. Eu tenho que perguntar para o Paquito, que não manja nada. Não. Tá entendendo? Tá, porque eu não quero usar termos teológicos, técnicos, né? Na hora da consagração, o padre faz a imposição das mãos e consagra o pão. Para nós, vira carne de Jesus, o vinho vira sangue de Jesus. É consumido na mesa, é consumido na Assembleia, mas tem as sobras. Fora da Igreja Católica, existe a ceia, mas aquela sobra não contém mais a presença real de Jesus. Para nós temos. Então ela vai para o sacrário. Toda igreja tem aquele sacrário, onde tem aquela luzinha vermelha que fica acesa. Sacrário, tabernáculo e tal. O que é a adoração do Santíssimo? Nós pegamos a hóstia maior, colocamos numa custódia. Eu nunca entendi porque o padre tinha uma hóstia grande, até ficava dando mais um. Por que o padre tem aquela hóstia grande e a gente porque não ele tem direito, porque ele é guloso, né? Ele é guloso. Não. Aquele é para fracionar e para mostrar. Tá. Mas uma hóstia parecida com aquela é colocada num ostensório. Ostensório é ostensório, ostentar. No bom sentido da palavra. É que tipo não é... uma cruz dourada que ela fica no meio, isso, eu já vi. Que é usado para uma continuidade, um desdobramento da missa, que é a adoração de Jesus Eucarístico. Tá. Então, a gente faz muitas celebrações com isso. Eu, toda quinta-feira à noite, toda quinta, às 19 horas, eu faço uma adoração, milhares de pessoas, né? Pelo YouTube, inclusive. Mas... naquele dia eu estava e passei. Quando eu passei, a moça fez... Eu escutei, voltei. Lene, aí... mulher faz um negócio desse, eu já tô a uma quadra de distância. Aí eu voltei. E era um dia que era de cura e libertação. Muito forte. Batendo nessa cura e libertação. Libertação do maligno, libertação dos pensamentos suicidas, libertação da feitiçaria. Que é onde se manifesta bastante. Exato, onde o inimigo toma. Porque, bom, vou continuar. Depois me lembro de falar das brechas. Tá bom. Porque o inimigo aproveita brechas. E nesse caso, a menina deu aquele... e eu voltei e ela começou a se contorcer, uma menina, uma jovem. E aí... eu falei assim, aguarde, porque eu estava ao vivo pela televisão. Tá. Eu não ia expor aquilo, não ia pegar bem. Parece sensacionalismo, e eu tenho muito medo disso. Fui, terminei e chamei ela para a capela. A hora que chegamos na capela, rapaz, eu simplesmente fui conversar. Quando eu comecei a conversar, ela começou a rodopiar. Ela era uma menina baixa assim, meia fortinha, mas ela rodava. Aí assim? Assim. Tá. 4 homens. E eles devem, porque são muito parceiro meu, eles devem estar assistindo essa live. Segurando ela? Segurando, prenderam. E eu subi em cima. Nisso me veio o rito. E eu estava estudando. Você já sabia? Veio o rito. Daí do exorcismo. É em português. Em português. Mas o de profundis é latim. Tá. Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo, Senhor, escutai o meu apelo. Vai manifestar no Paquito, segura ele aí. Né? Aí ela se levantou e falou: você não é exorcista.
Ela te... Você não é exorcista, você não tem poder sobre mim. E com uma voz diferente. Totalmente diferente. Urrava, espumava. Nisso, e a equipe toda vendo. O filho, o irmãozinho dela, desse tamanho. Eu falei, leva ele para não ver isso. Ele falou, eu vejo isso toda noite. Putz, ela se manifestava isso toda noite. O corpo dela todo marcado. Alguém olhando, parecia que ela se mutilava. Foi quando eu interagi naquela hora e falei assim, em nome de Jesus eu peço, saia dela. Ou dê uma trégua. Eu não sou exorcista. Eu não sou exorcista. Mas eu te peço 24 horas. E ela deu urros. E o que eu estou te contando, estou contando para você, já contei para o Danilo Gentili, mas escrevi num livro, mas esse é fato que eu senti. Rapaz, eu arrepiava, foi um contato assim que aquilo... mas um cheiro ruim, uma voz cadavérica, voz realmente deturpada, uma voz de homem, rouca, e aquela baba caindo assim, ela... Quando você falou isso? Tu já teve que lidar com os caras possuídos? Direto. Direto? Pô, muito, cara. Coisas de nível... Como é que tu sabe que o cara tá possuído mesmo? Cara, tem coisas absurdas, né? O cara fala coisas da sua vida que ninguém sabe, né? A pessoa fica com uma força descomunal, muda a voz, muda a expressão facial. Tem coisa que você vê que é palhaçada, né? Sabe coisa da tua vida que ninguém sabe. Coisa que... Fala pra tu. Fala pra mim. Às vezes na frente dos outros pra expor, né? Vou te dar um exemplo, cara, que é tosco, mas é real. Ninguém é obrigado a acreditar, mas eu vi, eu presenciei e tem testemunhas. Eu não tava sozinho. Dentro da igreja, a pessoa ficou possuída, e aí o cara falou assim, demônio, sai em nome de Jesus. O demônio falou, você não, que você tá sem cueca. O cara tava sem cueca. Aí ele falou, mas o que tem a ver? Com cueca ou sem cueca pode sair, pô. Como é que o demônio sabia que ele tá sem cueca, mano? Essa é tosca. Quer ver uma melhorzinha? Não vou sair não, irmão. Tu tá sem cueca. Não, porque tem gente que é pego nisso aí, o cara... fraqueja. É uma estratégia. Entendi. Estratégia de manipulação. Vou te contar mais duas histórias. Vai lá. A outra, o cara foi expulsar o demônio, sabe o que o demônio falou? Você não, que você é ladrão. Ia lá. Aí ele falou, não, eu sou ladrão, não, nunca roubei nada. Ele falou, não, quando você tava vindo aqui, você pegou a manga numa árvore na casa dos outros e veio comendo. Aí ele comi mesmo, mas a manga tava na rua, não tava dentro da casa, então pode sair. Você fala, como é que o demônio sabia disso? Ou o espírito, ou a pessoa, né? E a terceira história é um amigo meu, que essa história é grotesca. É nível exorcista mesmo. Essa eu não tava... Nesse último dia eu não tava, mas eu sei que era real. A mãe viu o filho começar a ficar meio possuído. E aí ela fez um combinado com o demônio. Meio possuído. O garoto tava... combinado com o demônio. Fez um combinado. Ela falou assim, olha, vamos combinar uma parada? Sai do meu filho e entra em mim. Aí o demônio falou, beleza. Só que o demônio é somebody love, né? Ficou nos dois. Pegou os dois. Não cumpriu com o contrato. E aí os dois ficaram possuídos lá, né? Aí foram 3 caras da igreja lá pra tirar o demônio. Quase que eu falei o nome dos caras, não vou falar não, porque vai queimar o filme de um deles, que é meu amigo. 2 tinha quilometragem nesse serviço de expulsar demônio, um era leigo total, tava só de apoio moral. E esse é o meu amigo leigo. Tá. Aí o cara que era o chefe tentou expulsar o demônio e não conseguiu. Aí falou, cara, já que eu não consegui, vai você. Aí o reserva foi, tentou, também não conseguiu. Aí foram pro terceiro, que era o meu amigo, que era leigão. Aí falou, vai você. Ele, não. Aí, não, vai lá, às vezes dá certo. Na hora que ele foi falar, o demônio falou, cala a boca que você é burro, você não sabe nem falar direito, vai querer me expulsar. Aí sabe o que ele falou? Pô, mó vacilo, foi embora. Aí os caras, não, vai embora não, bota moral no demônio. Ele, não, pô, me esculachou, pô. O cara é meu amigão, cara. Às vezes dá certo, entendeu? Pô, o demônio me esculachou, não, falou que eu sou burro. E o cara nem é tão burro, não, fala razoável, entendeu? Não fala coisa muito errada, não. Entendi. Fez faculdade de teologia junto comigo. Não quero não que tu é burro, irmão. Aí ele ficou chateado. Na verdade, cara, agora eu lembrando, depois disso a vida dele começou a dar um monte de B.O., cara. Eu acho que o demônio, por ele ter amarelado, ele meio que ganhou, o demônio ganhou autoridade na vida dele. Que coisa. E aí faz o quê, cara? Vai pra igreja mais, né? Cara, ele foi pra um buraco sinistro, cara. Esse cara chegou num ponto... Tem essa história dá um filme. Isso aqui é tudo, eu sou testemunho ocular e a minha família, a família dele também.
O cara chegou num ponto que ele não conseguia nem beber água, ele vomitava, cara. Caralho. Nada ele podia comer. Cara, aí, quando eu fui visitar o cara em casa, ele ficou internado, ele ficou meio desenganado, assim, né? Aí eu cheguei na casa dele, meu irmão. Assim, pra dar um ânimo pro cara, né? Feliz, né? Não, vai dar certo. Quando eu olhei pra ele, cara, eu acho que eu não consegui esconder, não. O cara tava igual um palito. Eu olhei assim, acho que ele percebeu que eu fiquei meio assustado, né? Ele embaixo de um lençol todo com a cara chupada. Falei, pô, irmão, que situação é essa? Ele, pô, Daniel, não consigo nem tomar água, cara. Tudo que eu boto no estômago sai. Aí eu falei, mas fez o exame? Fiz tudo, meu irmão. Fiz endoscopia, fiz colonoscopia, fiz ultra, fiz ressonância, fiz exame de sangue, fiz tudo, cara. Tem nada. Falei, como é que pode isso? Ele falou, não sei, cara. Aí ele foi me falando, falei, tá, como é que tá a tua vida? Só que aí, cara, eu tinha que pegar minha esposa lá no catamarã, lá no, ali, no Baía de Guanabara, né? Aí eu falei, ih, rapaz, vou ter que pegar minha esposa. Aí eu pensei, olha, vamos fazer uma oraçãozinha aqui, né, antes de eu ir embora, né, pelo menos aí pra ver se, né, ajuda alguma coisa. Fiz uma oração bem assim, tipo, tô com pressa, vou fazer uma oraçãozinha básica, e eu tava meio impressionado com o visual dele. Então não fiz aquela oração, você vai ser curado. Aquela oraçãozinha burocrática, Deus abençoe aí, nosso amigo e tal. Aí quando eu comecei a orar, cara, ele começou a olhar pro teto do quarto assim, aí eu olhando pra ver se tinha alguma coisa, né? Aí ele, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu tentando entender, aí ele começou a orar em língua e tal. Aí ele, amém, 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 tô curado. Aí levantou, cara, igual um esqueleto, levantou, tô curado, tô curado. Aí eu falei, calma, cara, peraí. Não, já tô curado, tô curado. Eu falei, ó, calma, eu preciso pegar minha esposa, eu vou te ligar daqui a pouco. Aí liguei pra ele, ele falou, Daniel, bati um pratão de macarrão, cara. Tô bom, tomei Coca-Cola. Foi curado ali, cara. Só precisava de tu. Não, não era eu, acho que era... Ele se arrependeu dos pecados dele lá, né, e tal. Mas é uma história que dá um filme, maluco. Caralho, eu tenho altas histórias com esse cara, tem várias. É? Dá pra ficar... Na verdade, eu fiz um quadrinho dentro do meu canal, Holy Ghost Story, história de fantasma, só que com final feliz. Esse cara tá... E aí ele participa de algumas. Participa direto. Puta, contato com o sobrenatural, cara, que eu tive... Putz, todas as vezes que era pra eu ter tido um contato com o sobrenatural, eu sinto que eu conseguiria explicar aquilo que tava rolando ali de forma mais prática, sei, sabe? Entendi. Mas eu queria um dia ter a certeza, a prova cabal que tem algo depois que a gente morre. Mas não é sobrenatural, entendeu? É tudo natural, porque a gente é uma parte da ciência que a gente não conhece direito, entendeu? Do conhecimento. Não é ciência, né, propriamente dita, mas é um tipo de conhecimento. Do sobrenatural, cara, tem 2 livros interessantes. Um livro eu esqueci o nome, mas Putz, esqueci o nome do autor. Esse cara, eu vou falar tudo dele, vai ver se o nome vem. Tá. Ele é diretor de ressuscitação cardiopulmonar da Universidade de Nova York, Langone, que é o nome do setor. Esse cara, ele trabalha só com o nego que morre e volta. Tá. Né? Então é ressuscitação, né? E aí, cara, ele começou a ouvir muitos relatos assim. Ou saí do corpo. Eu me vi, eu saí e eu olhava para baixo, eu via meu corpo lá embaixo na maca e tal. E aí, cara, se fosse um cientista meia boca, ia falar assim, problema, questão bioquímica, né? Dá um pane no sistema lá, o cara viaja. Mas assim, um monte de gente falando igual. Aí ele, como um verdadeiro cientista, ele falou, cara, vou tentar fazer um teste com essa parada. Sabe o que ele fez? No teto da sala de ressuscitação, ele botou umas prateleiras com uns desenhos. E aí, quando o cara falava que saiu do corpo, ele aí, chegou a dar uma olhada aí na prateleira, o cara, cheguei. E o que tem lá? O cara falou, aqui desse lado tem uma árvore aqui, uma casa, aqui tem um sol e um desenho de umas crianças. Eu falei, pô. Então tem uma consciência fora do corpo, que o cara conseguiu ver. Loucura o livro, cara. E é um cara cientista hardcore, né? Não tô conseguindo lembrar o nome dele, é um nome diferentaço. Interessante isso aí, cara. Pô, muito interessante, cara. A história, porque o cara meteu uma teste. Se você consegue... Se você tem certeza que existe vida após a morte ou que existe alguma coisa depois que você morre, isso muda todo o jogo. Muda pra caramba. Muda todo o jogo. Muda o jeito que você enxerga tudo. Muda, com certeza. Você fala, pô, tô fazendo besteira aqui, vai que dá uma zebra lá, né? Porque assim, não acaba aqui, irmão. Pode... Isso é até tranquilizador, cara. Pô, cara, ó, já que você gosta de cultura pop, lembra daquele filme, acho que é Batman Eternamente, que é com o Jim Carrey? Que ele tá fazendo papel, não sei se é do Charada, acho que é do Charada. E ele cria
um negócio que a galera põe na testa e fica tipo realidade virtual. Ele controla os caras por aquilo. Então o que ele fazia? A galera colocava aquilo na testa, ele conseguia ler a mente de todo mundo, isso dava uma inteligência sobre-humana, mas também fazia com que ele monitorasse o cérebro de todo mundo para achar quem era o Bruce Wayne e quem era o Batman, né? Deus é como se ele conseguisse fazer isso, conseguisse monitorar tudo ao mesmo tempo, e ele consegue escolher onde ele quer botar o ponto de foco dele em determinado momento, entendeu? Por isso que a Bíblia fala sobre atrair a atenção de Deus, né? Às vezes tem pessoas que pela bondade, pelo bom coração, Deus olha e fala, cara, esse experimento rodou legal aqui, esse aqui deu certo. Aí ele vai e fala, você vai trabalhar para mim. A única coisa que eu espero de Deus mesmo é só o que ele já é. Entendi. Que é justiça. Perfeito. Tá ligado? Sim. Porque assim, todas as regras do universo, elas são justas, tá ligado? Elas, a gente, pelo menos as que a gente conhece, né? Elas as contas fecham bonitinho. Isso, elas né? fecham tudo certinho, cara. É tudo no lugar. Né? Não, você vê o planeta Terra com a questão do cada animal na sua posição. É tudo o no homem lugar. Que estraga, né? Assim, a gente, que é bom. A gente é bom demais em O cara fala assim, pô, o homem evoluiu, saiu do mar. Você fala, mas evoluiu, caramba, vai respirar embaixo d'água, meu irmão. O peixe respira, eu não, pô. Não é não? Então ele tá no lugar certo ali, né? Ele tem a tecnologia certa pra estar ali, né? Bom, tanto que se a gente der mole em qualquer lugar perto dos bichos aí, a gente é engolido, lógico, né? com certeza. Mas se ele tiver com fome. Com certeza. Mas como é que é essa base, essa parada de... O que veio antes? Veio a teologia, ser pastor, ou geopolítica? Porque como é que a tua análise... Você quer que eu faça um históricozinho? Não, eu quero entender, Vamos lá, tu fala sobre geopolítica. Sim. Mas você a gente nem falou ainda, né? Exato. Mas você... E você é pastor e você tem essa Inclusive, os caras que falam de geopolítica nunca falariam negócio de expulsar demônio, né? Que queima o filme. Como eu não tenho esses problemas, entendeu? Que eu já superei isso. Pois é, então... Antigamente eu fingia. Não, isso é assuntos teológicos, é outra categoria. Não prefiro não falar. Hoje eu já chutei o balde geral. Entendi. Mas como é que esse teu background da teologia impacta no que você vai pensar ou no que você vai falar sobre geopolítica? Porque, assim, é uma lente muito específica, a lente do cristão. Sim. Assim, a lente de qualquer religião, sobre qualquer assunto, ela é uma lente que, obviamente, puxa pro seu lado, ou pros seus valores e não sei o quê, e faz todo sentido, porque, afinal, você é um cristão, né? Mas, pô, terça-feira passada eu conversei com o Renato 38. Sim. E a minha principal crítica era o lance de, cara, mas você não consegue entender que existem pessoas que vão olhar usando outra lente, infinitas lentes. Entendi. Tá ligado? Não necessariamente a cristã. Então, por que a gente realmente precisa seguir a cristã como a única que serve? Tá. E aí perguntar isso pra um cristão é pedir pra me fuder. Pra ser doutrinado. Exato. Aí... Tomar-lhe um evangelismo na cabeça. Mas eu não me importo muito. Beleza, eu só quero entender. Desde que você me diga como é que essa lente funciona, ou qual que é o impacto de usar essa lente, porque essa é a tua vida, na tua análise. Então, cara, aí eu vejo um problema nessa ideia, que o problema é o seguinte. Só a religião é crença. Mas não é. Tudo é crença. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, assim, o cara chega e fala, eu não acredito em Deus porque eu acredito na ciência. Eu falo, parabéns, usou o verbo acreditar. Você tem uma crença que a ciência tem a capacidade de falar tudo. O ateu, ele fala, para mim Deus não existe. Você fala, prova, ele não consegue provar. Então ele acredita que Deus não existe. Por isso que o ateísmo é uma posição confessional, é uma confissão de fé. Se não fosse, não teria o agnosticismo para o cara falar, não me interessa. Em vez dele falar, eu sou um religioso, mas a minha religião é a crença de que Deus não existe. E eu? Eu sou o quê? Com tudo isso que eu acabei de te dizer. Você é teísta, né? Você crê que Deus existe, mas você não segue uma religião específica, uma doutrina específica. Eu acho que é isso, né? Eu acho que minha vida ia ser muito mais fácil se eu seguisse. Mas como eu não consigo... Talvez não, hein? Puta, cara. Não, ia ser mais difícil. Eu sei que você tem certezas... Sim. Especialmente por ser pastor, para ser pastor, você precisa ter algumas certezas em relação à Bíblia. É mais fé do que certeza, né? Também, né? Então, mas a fé Só não que é a certeza. fé não tá. É certeza que não se vê e convicção que está por vir, né? Então. Mas não certeza no sentido científico. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: o cara olha o pastor, ou o padre, ou o líder de qualquer religião, ele fala, você é um líder religioso. Mas quando ele olha o professor universitário, muitos especialistas chamam ele de sacerdote leigo.
Porque ele também é um sacerdote que exerce influência, tem crenças que ele não pode provar, mas ele apresenta como se fossem verdade. Então, o sacerdote leigo tem dogmas iguaizinho. Então, você me perguntar até que ponto o cristianismo te influencia na tua visão de mundo, nessa lente, é a mesma influência que o marxismo tem na lente do outro, que o ateísmo tem na do outro, entendeu? Então, do mesmo jeito que eu encaixo o cristianismo no que eu tô vendo, o cara encaixa o ateísmo, encaixa o evolucionismo, né? Encaixa o materialismo. E como é que e o que você... Isso é positivo, né? Que hajam ideias divergentes, conflitantes e até, às vezes, nem tanto. Isso é até bíblico, né? O Salomão, que era o mais esperto, ele falava que nos muitos conselhos habita a sabedoria. Uma vez eu tava vendo um debate na universidade. Ele falou isso? Falou, pô? Muito sábio, é isso mesmo. O cara somebody love, né, pô? Bom, ele pode não ter falado isso e eu tô Não, ele falou, pô. Eu só não sei qual é o versículo e o capítulo, mas ele falou. Ó, eu sei recitar João 3,16, hein? Vai lá, continua. Não, é um versículo famoso, porque eu não tô lembrando de cabeça. Tava um quebra-pau na universidade, maior debate do caramba. Aí eu saí pra ir ao banheiro, sei lá, tomar água. Aí tinha um coroa sentado numa cadeirinha assim. Aí ele olhou pra mim e eu falei, pau tá quebrando lá dentro, né? Ele, mas isso é bom, porque Salomão disse que nos muitos conselhos habita a sabedoria. Eu falei, meu irmão, o coroa é malandro, o coroa é esperto. Que ele ainda mandou... Eu nunca imaginava que ele ia mandar Bíblia pra cima de mim dentro da universidade. E ele ainda falou, o debate é bom, como já dizia na Bíblia o profeta, o rei Salomão. Eu falei, cara, depois dessa, meu irmão. Não dá pra dizer que na Bíblia não tem sabedoria demais, assim. Tem muita... Eu acho que é um excelente manual de como não ser um cuzão. É um excelente manual. Ou pra que o cara quer ser um cuzão, se é bom. Ele quiser dá pra aprender também. Dá, porque você pode usar a autoridade que vem com recitar a palavra pra manipular pro mal, né? Veio aquele filme lá, o livro de Eli, né? Os caras queriam... Um queria pegar a Bíblia pra fazer o bem, o outro queria pra destruir tudo, pra manipular a humanidade. Né? Pois é. E aí, então, tá. Mas aí, essa existência de um monte de ideia, de um monte de coisa, um monte de jeito de enxergar o mundo, às vezes não é muito bem recebida por um cara que é muito fundamentalista no que ele acredita. Não é teu caso. Graças a Deus não, né? Porque Jesus me ensinou a morrer por ele, não matar por ele, né? Matar não, né? E esses papos Por exemplo, eu já conversei aqui com o Daniel Mastral. Sim. Fiz um podcast com ele outro dia. Lá. Então, ele conta umas histórias muito sinistras, cabreiraças, assim. Falando que ele invocou um demônio. Sim. Tá ligado? Como é que tu recebe essas afirmações aí, cara? Tipo, eu invoquei um demônio. O que tem? Como é que isso entra na sua cabeça? Tipo, cara, é possível? Ou isso daí é uma pira do caralho desse cara? Ou não, tudo que se fala aqui tá... meio estranho e tal. Tipo, em vez de eu estar conversando contigo, tem um capeta, tipo um dragão sentado aí. Que assim, imagina, sem câmera. Mas tu invocou um bagulho e aí tu tá trocando ideia com um cão miúdo. Não é tão simples assim, né, cara? Não é tão simples assim. O nível mais básico é um tabuleiro de Ouija, pô. Isso aí é altamente sinistro, o tabuleiro de Ouija. Eu acho sinistro, mas, cara, eu também nem acho que é verdade. Brincadeira do copo. Brincadeira do copo, cara. O moleque fazia lá na rua lá, pô. Tá ligado? Pô, tem que fazer na moral também, né? Botar mas eles faziam na moral, tá ligado? E aí, porra... Não, tem a brincadeira, tem a zoação, mas eu acho que se o cara fizer direitinho, ele liga um motor sinistro ali, espiritual ali. Já vi gente que destruiu a vida com essas paradas. Conheço várias. Em que sentido destruiu a vida? A vida para de funcionar a partir do momento que ele começa a lidar com isso. Os caras, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a galera ia pra casas abandonadas e ficava invocando os espíritos. O espírito agarrou num moleque lá, o moleque ficou com problema psiquiátrico. Aí não conseguia mais ir pra escola, a vida dele foi pro lixo. Caralho. Porque deu um BO lá, o espírito entrou e estragou a vida dele. Não é muito... Não é esmagador imaginar... que existe assim, estamos todo mundo aqui. Tudo que a gente consegue ver, eu vou chamar de natural. Tá bom? Tudo que a gente consegue ver que é natural, o mundo visível, isso daí. E assim, se a gente for parar pra pensar legal, se a gente pensa, tá bom, existe um mundo espiritual. Daí quantas pessoas já morreram ao longo da história da humanidade? Uma galera, né? Então, apesar de que hoje tem mais gente que já passou pelo planeta Terra, né? Porque antes a galera morria cedo, tinha pouca... Tudo bem, mas vamos dizer mulher tinha 10 filhos, um só sobrevivia. Mas vamos dizer que todos esses que nasceram e morreram tinham um espírito único. É isso que a tua doutrina diz? Pra mim, sim. Cadê esses cara?
Cadê esses caras? Então é nas dimensões espirituais aí. Então, meu irmão, não é um pouco esmagador imaginar que, assim, tem gente pra caralho que tá por aqui, meu irmão? Mas você tá falando da galera que morreu? É, tipo... A galera que morreu tem outra... Na minha visão, posso estar errado, tá? Apenas a minha visão. O cara tá em outro plano espiritual, outra dimensão. Isso é em outro planeta? Não, é outra dimensão. Pode ser aqui, só que em outra dimensão, né? É diferente de ser outro planeta, né? Total, é diferente de ser outro planeta. Mas pode ser outro planeta também, não sei. Mas não nessa dimensão. Você não vai ir lá, chegar lá e encontrar com o cara. E tá lá os amigos lá, né? Você vai encontrar festinha. se você conseguir abrir um portal dimensional e conversar com ele, né? Rua de Ouro. Tu não vai chegar lá e tu não vai chegar em Vênus e vai ter umas ruas de ouro, né? Sei lá, cara. Mas já viu as pirâmides de Marte lá? Um negócio sinistro. Calma aí, Daniel. Calma aí, Daniel. Daqui a Não, pouco tá isso falando de terra plana, pô. Não, terra plana não. Eu falo de Curupira, mula sem cabeça, mas terra plana não. Esse lance do plano espiritual também é muito interessante. Chama minha atenção pra caralho. Caramba. Porque, meu irmão, tá ligado que se isso for real... Sim. Muda tudo, né? Muda tudo, cara. Muda tudo. A gente é a mesma coisa que chegar marionete na mão desses caras. Chegar um disco voador aqui muda tudo também, pô. Lógico, claro. Porque a gente tá até agora acreditando que a gente tá sozinho. Sim. Ou, vamos lá, existe uma corrente mainstream dizendo que a gente tá sozinho Sim. e tal. E meio não acredita em Deus e tal. Sim. E qualquer uma dessas coisas que aconteça daí muda totalmente o jogo. E eu entendo por que é interessante pra você, porque se tu sabe o que tá rolando mesmo... Então, como você tinha falado, né? Partindo da linguística, você estuda os jogos do poder, aí tu vai subindo, meu irmão. Você vai subindo. Chega um momento que você vê o jogo de poder a nível cósmico, né? Espiritual. Quem é que manda no mundo, Daniel? É a BlackRock? Depende, cara? né? É quem? Nesse mundo... aqui. Seriam aqui. esses 9 homens desconhecidos, pô. Da onde tu chegou? Da onde saiu essa porra dessa ideia? Essa ordem, ela vem da Índia, indiana, os primeiros relatos, mas é uma ordem que hoje em dia é o topo do topo das sociedades secretas, segundo algumas linhas, né? Você teria as sociedades mais básicas ali, e no topo da pirâmide você teria os 9 homens. Quem fala isso é o William Schnoebelen, que foi desses grupos aí. Acima dos 9 homens desconhecidos tem os 7, que são 7 anjos caídos, e acima teria o olho que tudo vê, que é o Lúcifer. Isso nesse mundo aqui, né? Porque Jesus falou que Lúcifer é o príncipe desse mundo. O mundo jaz do maligno. Isso aí. E quem é o maligno? É o Lúcifer, que é o pai da mentira. Sim, é isso aí. Então esse mundo seria dominado por essa galera aí. Faz sentido mesmo, né? Do jeito que o mundo tá, né? Mas vamos dizer que a gente é arrebatado. Sim. Vamos pro paraíso. Sim. Lá ainda tem livre-arbítrio? Não tem, porque não tem mal? Não tem. O cara, você já decidiu fazer aquilo ali, aí você não é mais passível de pecar. Aí já não tem mais como. Isso é bom? E eu acho que vai ser bom, né, cara? Não é chato viver a eternidade sem pecar? Acho que não, cara. Imagina tu viver a sua vida que você já vive aqui, só que sem doença, sem maldade, mentira, mas é a mesma vida. Sem tabaco? Pode ser também. Não sei, às vezes você não vai ter pulmão e pode tabacar direto aí, né? Não sei, né? Meu Deus. É já igual... prepara a tabacaria pros amigos. Eu penso assim, sou imortal, vou pegar umas ondas gigantes, né, meu irmão? O meu pensamento Se esse. Se morrer, eu vou pro céu, tá aí, né? Eu não sei se mas vai aí ter Deus não olha, foi ali procurar e se matou. Assim, se a gente olhar legal a lei aqui, tu se matou. Entendi. Tá abusando da regra, né? Daí é lago de fogo pra tu, meu irmão. Tem isso também. Tipo, se eu vamos dizer que eu fui por mais 30 anos. Peguei um câncer. Sim. Me matei. Deu mole, né? Fui pro inferno. Em nome de Jesus, a gente ora pra que isso não aconteça, né? Mas fui pro inferno, as palavras será? têm poder, né? Então eu tô tentando cancelar Mentira, aqui em nome de Jesus. Tá aqui, batendo na mesa aqui, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parei de fumar. Quer dizer, parei, não quero ter câncer. Tem uns caras guerreiros também que fumam a vida inteira e morrem com 180 anos, né? Puta, cara, que será que acontece? Tem uns caras veganos aí também que se ferram aí sem saber por quê. Tem uns caras que o cara vai comer uma azeitona, engasga e morre. Às vezes é genético também e tal. É difícil, né? Mas é claro que estatística você vê que tem comportamentos mais suscetíveis, né? Determinados doenças. Tá animado pra ir pro paraíso, cara? Cara, eu tô animado. Eu acho que não vai ser chato, não. Vai ser a coisa mais maneira do mundo. Pegar umas ondas gigantes e não morrer, igual eu falei, pô. Não ter que pagar boleto, pô. Porra, tem várias paradas maneiras mesmo, né?
Andar, dropar um half-pipe grandão. Mas tu já sem parou se pra pensar no pra sempre, a parte do pra sempre? Então, pra sempre pra mim é dormir, acordar e nunca parar isso. Imagina, você ter uma vida legal e você ficar direto ali. Eu acho que, pô, sempre vai ter coisa maneira pra fazer. Não vai ser monótono, não. Vai pra caralho. Vai não. Vai. Imagina a menos que todos a os gente filmes perca da a parte história humana. pra assistir, pô, pra quem é cinéfilo. Se a gente perder a parte humana da coisa, beleza. Porque assim, cara, o ser humano ele não fica parado, cara. Não fica parado. Pô. Porque assim, a história... Assim, não vai ser uma coisa parada, uma coisa dinâmica. O que eu quero dizer, ó, eu... Se fosse olhar legal a linha do tempo, cara, e a minha vida que tava desenhada, não era pra eu estar aqui. Sim, pode ser, né? A gente não sabe. Não era. Não era pra eu estar aqui fazendo isso aqui. Era pra eu estar dando aula, era pra eu estar fazendo outra parada. Porque da onde eu vim, não tinha muito espaço pra tu pirar, sabe? Tá. Dava pra tu pega esse caminho aqui, meu irmão, caralho, isso aqui foi a oportunidade que eu tive, demorou, eu vou por aqui. Joguinho ali, né? Eu vou por aqui. E o ser humano, no meu caso, eu, porra, tá, mas dá pra ir pra aqui também. Ih, pintou essa outra parada aqui, vambora, vamos começar a inventar, não sei o quê. E aí o ser humano não para. Sim, tá eu acho que vai ser Se tu chega assim, lá cara. e é um tomara que seja, porque se não for, vai ser um porre. Eu creio que vai ser assim. Não tem como ser uma parada chata, pô. Foi Deus que fez, né? Como vai ser ruim. É lógico, pô. Vai ser 10 mil vezes mais legal do que isso aqui. Eu espero que seja certo, cara. Vai ser, pô. Eu espero estar errado. Creio, pelo que eu leio na Bíblia, né? Tá. Deus, eu espero estar errado. Amém. Amém. O meu grande problema com igreja, cara, em geral, era que eu... Era aquela parada que eu já ouvi vários pastores falando sobre isso. Assim, porra, eu chegava lá e eu via uns caras que, putz, não tava na sintonia do bagulho, sabe? Era uma causadinha, os caras querendo mandar em mim. More somebody love, né? Os caras fazendo, porra, o cara tudo errado ali. Corneando a mulher e querendo me dar lição de moral. Aí eu, puta. Isso aí quebra mesmo. Vou acreditar em Deus aqui quietinho. Entendi. Melhor. Entendi. Sei lá. Na verdade, esse trabalho que você faz aqui já é um pouco... Às vezes foi Deus que te botou pra fazer, né? Então, já ouvi isso também. Apesar dele não estar olhando aí na sua ideia, mas tá rodando... Então, o programa assim, tá rodando. Tudo isso que eu falo, eu quero estar errado. Tá ligado? Nesse sentido. Sim, entendi. Tá ligado? Eu queria que Deus estivesse olhando pra nós mesmo, entendeu? Não, mas ele, de certa forma, de repente né? ele tá. É que assim, eu... Porque aí eu fico... É porque se eu achar isso, daí eu tô dando crédito demais pra nós. A gente é uns merda. Ser humano... Não tá não, o ser pô. humano é puta, cara. A Bíblia não fala que... Você conhece essa, pô. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu... João 3,16. Então, pô, o cara deu o próprio filho em favor de nós, pô. Então, eu não daria o meu filho em favor dos outros. Ele deu o filho dele, pô. Mas e se o cara que escreveu isso, ele tava só emocionado, cara? Tava não, o cara era ninja pra caramba, João. O cara é samurai, terceiro dan. O cara enxergava bem pra caramba, enxergou até o fim do mundo. Pois é, né? Então, mas assim, o que eu quero dizer queria muito que isso tudo... Queria muito ter a convicção que você tem. Queria muito ter a convicção não é que o... convicção total, eu duvido também. Mas ó, uma coisa eu tenho certeza, que o mal existe. Sempre que eu lembro que eu duvido de Deus, o mal existe. Como pode existir livre-arbítrio se não tiver mal? Então, às vezes quando eu fico pensando... Filosofia agora, hein? Não, vamos total. lá, filosofia agora. Eu fico pensando assim, pô, será que esse negócio de Deus existe mesmo? Se não é viagem e tal? Aí eu falo, cara, o mal eu tenho certeza que existe. Se tem o mal, tem o bem, pô. Tem. Aí eu chego no bem pelo mal. Mas não necessariamente tem Deus, pô. Não, eu não consigo conceber o universo sem o programador, pô. Aí que eu tava falando do Roger Penrose, né? Roger Penrose é ateu, mas ele fala, cara, que antes de existir o universo tem as proporções matemáticas e as coerências matemáticas. Tem uma estrutura, antes de ter o universo, tem que ter essa estrutura. Eu falo, cara, essa estrutura é uma programação, pô. O próprio DNA é uma programação, ele tem uma complexidade irredutível. Se você tira uma pecinha do DNA, você destrói tudo a programação, né? Você vê o que é o DNA? São comandos. Faça isso, faça aquilo, né? Produz essa Funcione proteína. Assim quando chegar a certo input. É uma ordem, né? isso, na verdade, é exatamente isso, né? Na verdade, isso é uma história muito legal. Eu dava aula de filosofia para criança, cara. Aí eu dava aula numa escola que a diretora da escola tinha uma visão além do alcance, tipo da espada do Lion Thundercat. E ela falou, cara, vamos dar aula de filosofia a partir do 6º ano? Eu falei, vamos embora. Aí eu falei, e agora, como é que eu vou dar aula de filosofia assim? Aí eu chegava pros moleques e falava, aí, meu celular aí, computador aí que você usa, você fala que filosofia não serve pra nada, né? Foi um filósofo que inventou isso aí. Aí foi, falei, foi, pô. Qual filósofo? Falei, na verdade são 3. Alonso Church, Alan Turing e Kurt Gödel. São os 3 pais do computador, né?
Só que esses caras criaram o computador com reflexões sobre o que é computável e o que não é computável, o que é decidível, o que não é decidível. Então, o Alan Turing, ele escreve artigos para a revista Mind, que é uma revista de filosofia analítica, com essas reflexões. E daí, ele chega à ideia da decidibilidade. Só que ele só fez isso porque o orientador de doutorado dele, que é o Alonzo Church, predestinado, né? O sobrenome do cara, Church. Pô. Esse cara nasceu para dar uma moral, né? Presbiteriano a vida inteira. O Alonzo Church criou um negócio chamado cálculo lambda. Cálculo lambda é o seguinte, entrada de informação, input, computar e sair. Tipo, o cálculo lambda é mais 1. Aí você bota 2, vai sair 3, né? Bota 4, sai 5. Com essa estrutura básica de computação, que um cristão que criou, isso é legal pra caramba, o pessoal diz que cristão é alienado, é ignorante, né? Na verdade, os cristãos que criaram as universidades, né? A Universidade de Paris, a de Oxford, é tudo formação de cristão. Harvard, Princeton, Yale, tudo curso de formação de pastores, né? Então essa ideia, o cristão é burro, não gosta de estudar, só não sei você, tem que ser né? desonesto pra achar isso. Isso é covardia. No Brasil tem um pouco mais isso, mas você chega lá em Harvard, você tem faculdade de teologia, pô. É porque, bom, eu suponho que, vamos lá, mas é que isso daí é verdade em qualquer círculo, né? A maioria em qualquer círculo é de idiota, inclusive na religião, inclusive na internet, inclusive em qualquer lugar. Infelizmente, né? Infelizmente. Então tem o cara que é bitoladão. Anti-estudo, né? Anti-acadêmico. Mas tem esse cara cristão, tem esse cara judeu, tem esse cara, sim, claro, ateu. Candomblé, tem esse cara ateu, tem esse cara tudo quanto é lado. Com então certeza. acho desonesto essa meio covardia, aí, né? Mas o que eu tava até falando... porque tem uma porrada de Nobel que é cristão, né? É 60%. Pois né? Os caras falam, não, todo mundo que estuda muito ciência vira ateu. Você fala no Nobel, não é verdade. O contrário. Com certeza. E tem até o professor John Lennox, não é John Lennon não, tá? John Lennox, lá da Universidade de Oxford, que ele é professor emérito de matemática e ele escreveu um livro, A Ciência Pode Explicar Tudo, perguntando, né? A ciência pode explicar tudo? Nesse livro ele traz esse dado. Que é muita ciência, menos fé. Não, o Nobel não mostra não isso. Necessariamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade. Mas o que eu tava falando é que a maioria das pessoas fala, filosofia não serve pra nada. Eu falo, cara, foi com uma reflexão filosófica que surgiu. O computador e o celular que você usa aí, pô. E eu dei o nome aos bois, né? Alonzo Church e Alan Turing, né? Não, mas Alan Turing era matemático, não era filósofo. Não, é filosofia analítica, né? Filosofia da linguagem. Pois é. E esse daí, o conhecimento humano, você colocar, desmerecer qualquer parte do conhecimento humano, geralmente é um erro. Ainda que esse conhecimento seja, sei lá, fruto de filosofia, fruto de teologia e tudo mais. Alguém pensou naquele bagulho ali, chegou a uma conclusão para que a gente possa debater, porra. Lógico. E às vezes o debate é mais interessante do que saber quem tá certo e tá errado, né? Porque do mesmo jeito que o cara malha o bíceps, você malha o cérebro também, né? E malhar o cérebro é bem mais gostoso. É legal pra caramba conversar, né? Porque eu posso ficar parado. Né? Eu tenho um amigão que é ateu e o pensamento dele é o inverso do meu, mas eu me amarro conversar com ele porque ele pensa, pô. Eu falo umas coisas, ele pensa e manda de volta. Hoje em dia você fala um troço, cara, não, meu irmão, tô afim. Tô afim, não. Aí e fala, é meio diferente do que eu tô falando, hein? Não quero saber. É igual tá jogando tênis, você joga a bola e o cara deixa a bola passar. Você, bate de volta a bola, pô. Não é não? Vamos interagir. Senão não tem jogo, pô. Senão a gente não consegue... Eu acho até crescer também, né? Pois então, pessoa, eu acho que a gente cresce como pessoa do mesmo jeito que a gente vem crescendo como pessoa ao longo da história da humanidade, que é os caras sentavam em volta da fogueira e trocavam ideia, irmão. E falavam como é que foi a caça. Com certeza. E a mulher falava como é que foi lá cuidar dos neném. Sim. E aí a gente... Foi assim, pô.